depois de um tempo, esse laboratório foi absorvido pelo banco, né? Sim. Aí vocês começaram a cuidar ali do principal produto, que era o aplicativo. Sim. E como você começou a colocar aqui, vocês começaram a exportar pesquisa e conhecimento do Brasil, né, para fora. Como foi isso, assim, exportou, como era essa exportação, esse aprendizado, o que você colocava? Tem uma coisa que eu acho muito legal nisso tudo, que era, o que a gente conseguiu fazer no Brasil foi estruturar uma área de pesquisa que trabalhava com muita velocidade. E eu acho que é nesse lugar, talvez, que muitos profissionais de pesquisa têm dificuldade, que é o quanto eu sacrifico um trabalho que é um trabalho muito de craftsman, assim, né? Craftsmanship, que você fica ali num lugar de cuidado, de preciosismo, de maturação, né? De deixar aquilo com o tempo maturar, desenvolver, para você ter um argumento sólido, para você ter um relatório robusto e tudo mais. O quanto disso eu consigo agilizar, ou que eu devo sacrificar, para entregar um conteúdo num timing correto ali, né? Porque o negócio tem um timing, né? A gente tem quarters, a gente tem metas. A gente não pode achar que a gente está trabalhando também desconexo dessas exigências que o meio corporativo tem, né? A gente está se incluindo nesse lugar, né? Então tem um jogo ali que a gente tem que absorver minimamente e conseguir jogar, né? E um diferencial muito grande foi justamente esse, né? A gente teve a sorte de ter uma estrutura de recrutamento que a gente conseguiu contratar, que permitia com que a gente fizesse pesquisa quantitativa e qualitativa de forma muito rápida. Então, era um tempo de recrutamento muito curto. E como a gente tinha mais pessoas ali, tinha uma dedicação muito, muito exclusiva a esses conteúdos, a gente conseguia analisar de forma muito rápida também, né? Então, uma coisa que a gente começou a fazer que ajudou muito nesse tema da velocidade, no lugar do pesquisador sozinho, num momento ali de muita introspecção, pegar todo aquele conteúdo de pesquisa, que às vezes era, sei lá, uma pesquisa quantitativa de 50 perguntas, né? Que você tem que fazer vários cruzamentos e pensar várias coisas. Pegar tudo aquilo e analisar sozinho, a gente fazia o que a gente chamava de sessão de download, né? Então, assim, a pesquisa ficou pronta, juntava a squad na sala. PM, pessoa de dados, a pessoa de pesquisa, a pessoa de design, o gerente, às vezes o head, juntava todo mundo numa sala, olhava aquilo lá e discutia junto. Porque o problema era um problema compartilhado. O problema que a gente estava investigando não era um problema só de pesquisa, era um problema de produto. E estava todo mundo ali dividindo a responsabilidade pelo outcome daquilo que estava sendo feito, né? Então, a responsabilidade do pesquisador não era a pesquisa. A responsabilidade do pesquisador era a entrega do resultado final. É o que a gente vai lançar, é o produto que vai ser desenvolvido, é a jornada que vai ser iterada. Então, a gente mudava essa lógica e trazia as pessoas para dentro do processo. Então, o que acontecia? Pesquisas muito mais conectadas com o negócio, e a gente dava para o pesquisador um respiro também. É lógico que nesse espaço em que está todo mundo junto discutindo uma pesquisa, vão ter vários conflitos, né? E isso existe. Mas, ao mesmo tempo que tem vários conflitos, tem uma coisa que acontece ali que é uma construção de conhecimento compartilhado. Porque a pessoa de dados vai ter um olhar que o PM não tem. E a pessoa de pesquisa vai ter um olhar que o designer não tem. E o designer vai ter um olhar que a pessoa de dados não tem. E aí a gente começa a ir se conectando e dividindo a responsabilidade dessas entregas e fazendo com que o resultado da própria pesquisa seja mais rápido. Porque aí a gente consegue extrair os insights principais de forma mais rápida. A gente consegue entender qual que é a história que a gente está contando de forma mais rápida. E o que isso resultava era efetivamente ali relatórios de pesquisa que saíam com muito mais velocidade, e a gente tinha uma estética muito específica que era muito conectada com o usuário, né? Então, verbatins, fotos, vídeos, um material que era muito humano, né? Muito diferente do que a gente vê no corporativo. Era um material que tinha muita cara de consultoria, né? O que é muito bom, porque os materiais de consultoria são muito bons. Mas que estava muito, assim, imbricado, muito
intimamente conectado com o que era o problema do negócio, né? Com que é aquilo que o negócio precisa resolver e dando ali recomendações que também estavam conectadas com o que o negócio de fato podia fazer. Porque é aí que às vezes está muito da desconexão da pesquisa, ou às vezes até mesmo da consultoria com o negócio, né? Às vezes você tem recomendações brilhantes que não tem CAPEX que vá dar conta daquilo, ou então que não tem tempo para fazer, ou que não tem engenharia para fazer. Então não adianta, você recomenda o mundo e não entrega nada, no final das contas, né? E aí as pessoas de produto, de negócio, vão lá e vão falar, putz, a gente vai fazer o que dá para fazer, então, e é isso, né? Então, a gente tinha muito dessas boas práticas e dessas conexões multidisciplinares no nosso dia a dia, que era sentar todo mundo junto e resolver o problema junto, extrair insight junto e construir conhecimento junto. E isso acabou, né? Isso era muito diferente do que acontecia comumente naquele espaço, né? Tanto no Brasil quanto em outras geografias, né, em outros países. E isso começou a pipocar em outros lugares, né? Tipo, cara, a galera do Brasil tá fazendo pesquisa assim, assim, assado, sabe? É desse jeito que tá rolando, é assim que são os materiais. E eu lembro que pessoas, por exemplo, tinha gente de Portugal que me chamava para conversar e falava, cara, eu vi o material de vocês, como que vocês fazem para construir isso? Porque isso é muito melhor do que o que a gente está fazendo aqui e é isso que eu quero mostrar para o meu head aqui. É desse jeito que eu quero traduzir insight para acionável, né? Então, a gente começou a ter e por uma necessidade da própria empresa que começou ela mesma a se globalizar, né? Então, estruturalmente, tinha um movimento já, que era muito maior do que um laboratório de inovação numa área de UX, né? Tinha um movimento que pedia para que essa empresa se estruturasse como uma empresa global de uma forma mais unificada, né? Então, isso já estava acontecendo, né? E isso permitiu essa circulação desses materiais, né? E a absorção do laboratório de inovação para a área de produto do banco como um todo foi justamente nesse sentido, né? Isso que o laboratório de inovação está fazendo numa escala pequena, a gente precisa fazer numa escala geral. Isso não tem que ser um trabalho consultivo. Isso tem que ser o trabalho. Né? Isso tem que ser o modelo de trabalho. É assim que a gente tem que seguir. Porque se não for assim, a gente vai ficar para trás. Que é aquele mesmo problema da mudança de cultura do começo ali, né? Que é, cara, o mercado está mudando todo dia. E não é só aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para o mercado financeiro, especificamente, o Brasil é um país muito desenvolvido. A gente tem muitas empresas diferentes, muitas fintechs, muitos produtos. A própria necessidade do cliente é muito complexa, né? A nossa vida financeira é muito complexa. Mas mesmo em outros países já estavam surgindo ali outras empresas, principalmente empresas nativas tecnológicas, né, fintechs assim, que estavam desafiando esses bancos mais tradicionais, né? E esses bancos que são mais tradicionais estão pisando o pé no freio e falando, calma, o que a gente precisa para de fato competir? E uma dessas coisas que a gente precisa para de fato competir é uma mudança organizacional, né? É uma mudança de modelo de trabalho. E foi essa conexão que aconteceu ali muito por causa desse trabalho multidisciplinar, né? Nessa estrutura ali, que era uma estrutura guiada por produto, né? Não era uma estrutura guiada por pesquisa, era uma estrutura guiada por produto. Era esse trabalho multidisciplinar, mas também essa absorção estruturada, esquematizada, organizada, da voz do cliente para dentro dos produtos que a gente queria construir. Muito legal. Vocês acabaram criando um formato novo de trabalho e esse formato que foi exportado. Sim. De trabalho, de entrega, de tudo, basicamente. Exatamente. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo ou clique aqui e siga o canal da Tuia e assista todos os vídeos.